Sim, podemos. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda palestra do dia, né? Eu convido o professor Dr. Laelson Rochelle Milanês de Souza, que é professor contratado da Universidade Federal do Piauí, do curso de enfermagem, né? Curso de bacharelado em enfermagem. Dr. Laelson também é egresso do nosso programa, um orgulho, né, para nós, e ele vai ministrar também a palestra sobre o recrutamento online de participantes de pesquisa. Então, Laelson, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Eu que Prazer agradeço. rever, nem que seja virtualmente aí. Igualmente, professora. Então, pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite à professora Renata, que foi minha orientadora no doutorado, e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com recrutamento online, que nós tivemos aí ao longo do desenvolvimento da pesquisa da minha tese e de outras pesquisas do nosso grupo. Eu vou projetar aqui uma apresentação. E aí, professora, a senhora me confirma se está aparecendo na tela. Apareceu? A sigla, estamos conseguindo ver, sim. Pronto, obrigado. Então, a gente vai conversar um pouco sobre recrutamento de participantes de pesquisa online e vai ser, assim, no sentido de uma pesquisa em âmbito nacional. É importante dizer, antes da gente iniciar, que as pesquisas online, elas ficaram, né, elas se tornaram bastante populares agora na pandemia, então não é algo novo, é algo que já vem sendo desenvolvido aí há muitos anos. Nós temos exemplos de grandes pesquisas internacionais que recrutaram um volume muito grande de dados, né? Nós temos exemplo de pesquisas europeias, por exemplo, temos uma que foi desenvolvida em 2010, que recrutou 178 mil participantes de vários países europeus. Então, aqui para a gente, para nós, pode ser, né, para alguns, pode ter se tornado novidade aí no início da pandemia, né? Vários alunos tiveram que mudar os seus projetos por conta do distanciamento para essa outra estratégia de coleta de dados. Mas não é algo novo, já vem sendo desenvolvido por vários grupos de pesquisa. Então, eu quero começar perguntando, né, deixando essa pergunta para vocês em aberto. Então, pesquisas online estão saturadas no Brasil? Será se estão? Será se não estão? E aí vocês guardam essa pergunta e vão refletindo aí ao longo da nossa conversa, e no final nós podemos retornar para esse questionamento. Então, pessoal, quando a gente pensa em planejar um projeto de pesquisa em que o recrutamento vai ser online, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a seguinte pergunta, né? Se o meu público de interesse tem acesso à internet. Então, você tem que parar um pouquinho e se questionar sobre a sua população, né? As pessoas que futuramente participarão da sua pesquisa. Essas pessoas têm acesso à internet? Caso essa resposta seja positiva, você tem que se fazer outro questionamento. Né? Então, essas pessoas do seu público de interesse, com acesso à internet, quais são os espaços mais frequentados por essas pessoas? Quando eu falo de espaços, são espaços virtuais. Por exemplo, redes sociais, sites de notícias, site de fofoca, aplicativos de encontro, de relacionamento, se são entre as redes sociais, se essas pessoas acessam mais Facebook, mais Instagram, mais Twitter. Então, antes de começar um planejamento, o planejamento propriamente dito da execução da sua coleta de dados online, você tem que fazer esses questionamentos. Primeiro, se o seu público tem acesso à internet e quais são os espaços que eles mais acessam.
se são redes sociais, se usam mais o WhatsApp ou se usam o Instagram. E aí, a partir desse questionamento, que você vai direcionar a elaboração de estratégias específicas para cada espaço. Por exemplo, se é no Facebook, você tem que planejar uma estratégia de coleta de dados com base nas características daquela rede social. Então, não é simplesmente porque nós estamos num período de pandemia que você vai dizer que sua pesquisa é online sem fazer esses questionamentos. Então, você vai ter que se questionar sobre isso e, além disso, né, além de ter certeza que as pessoas têm acesso à internet, de saber quais são os sites que elas mais acessam, você tem que entrar nesses espaços e fazer, digamos assim, uma observação de como elas se comportam. Por exemplo, se o seu tio, por exemplo, usa mais o WhatsApp e ele é um possível participante para a sua pesquisa, é interessante verificar se essa pessoa acessa o WhatsApp só para trocar mensagens com pessoas conhecidas ou se ela acessa links recebidos via WhatsApp. Porque eu já ouvi vários relatos, né, inclusive de colegas pesquisadores, que pode existir, digamos assim, um estranhamento para algumas pessoas de abrir links enviados via WhatsApp de pessoas desconhecidas. Então, tendo em vista essas possíveis barreiras, à medida que você vai identificando quais são os espaços mais acessados pelo seu público de interesse, é que você vai elaborar a estratégia com base em todos esses aspectos. Então, é importante que o pesquisador tenha uma aproximação com o seu público de interesse e, além disso, com os espaços virtuais que essas pessoas acessam. Por que eu digo isso? Porque você pode passar 1 ou 2 anos trabalhando em um projeto de doutorado, por exemplo, e quando chegar no período de coleta, lá na implementação, quando você for coletar os dados, pode ser que aquele seu planejamento não tenha sucesso, porque você apostou na rede social errada. E aí, por isso que é importante essa aproximação tanto da população quanto do comportamento dela em relação ao acesso à internet. E aí nós temos algumas considerações importantes, né? Com base no que já foi dito, existe uma dinâmica em relação ao uso de redes sociais. Por exemplo, 2016 e 2017, o Facebook, por exemplo, estava no auge. Era uma das redes sociais mais acessadas no mundo todo. E aqui no Brasil, a taxa de acesso e o número de perfis criados era muito grande. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês do planejamento da minha tese. O planejamento da minha tese começou em 2017 e já era uma coleta de dados online. O que aconteceu? Como o Facebook era a rede social do momento, né, em que tinha vários grupos com a minha população de interesse, grupos aí com 30, 40 mil pessoas, grupos com 300 mil pessoas, e em cada postagem tinha 15, 20 mil comentários. Então, o meu planejamento, na época, foi voltado para o Facebook. Só que a coleta de dados ela só ocorreu no ano de 2020. Então, de 2017 para 2020, existiu uma mudança de comportamento de acesso a essas redes sociais muito grande, e eu só consegui identificar isso quando eu iniciei a minha coleta de dados. Eu foquei no Facebook, imaginando que a coleta seria um sucesso lá. Então, tudo foi voltado para essa rede social, como elaboração de mensagens de convite, o design da imagem, da propaganda para convidar as pessoas. E quando eu coloquei o link nos grupos do Facebook, a resposta foi muito pequena. Então, foi uma frustração inicial, mas eu não tinha só esse plano. Existiam outros planos para coletar dados em outros locais, em outros sites.
E aí, a partir do momento que eu vi que lá no Facebook não estava funcionando como esperado, foi que eu descobri como é que a minha população de interesse mudou esse comportamento de acesso a esses sites, né, a essas redes sociais. Então, uma questão muito importante de ser observada é qual é a rede social. Se você for fazer uma coleta de dados via redes sociais, então é observar qual é a rede social mais acessada pelo seu público de interesse. Só que, além disso, você tem que considerar que, dependendo do seu planejamento, se for durar aí 1 ano ou 2 anos até chegar à coleta de dados, pode ser que essas pessoas já estejam acessando com mais frequência outras redes sociais. Então, você tem que ter, por exemplo, um plano B para a coleta de dados. Não pode focar só em um espaço virtual. Você tem que considerar vários e considerar esse ponto de que as pessoas mudam muito rápido a preferência por uma rede social A ou B. Então, como é que eu consigo fazer isso? É acompanhando a interação das pessoas, né, das pessoas da minha população de interesse, nesses espaços. Hoje a gente pode elencar várias redes sociais. Então, você tem acesso a essas redes sociais, identifica os possíveis participantes da sua população e acompanha mais ou menos como é que elas se comportam, o que elas postam, o que elas seguem, qual o tipo de comentário que essas pessoas fazem, em quais páginas elas comentam ou curtem. Então você faz como se fosse assim um acompanhamento dessas pessoas para saber onde é que elas interagem mais. E aí, como eu disse, considerando todos esses aspectos, a gente tem que planejar a coleta de dados online para mais de um espaço. Então, nós temos aí uma infinidade de possibilidades de espaços virtuais para recrutar participantes. Primeiro, nós temos o e-mail, né? É bem utilizado, já a gente considera aí que talvez seja o que foi usado com mais frequência, né, e há mais tempo. É muito comum a gente ver pesquisas envolvendo validação de instrumentos naquela etapa de validação com o comitê de juízes. Geralmente os juízes recebem o questionário por e-mail e aí devolvem para o pesquisador. Além do e-mail, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, aplicativos de encontro, aqueles aplicativos de geolocalização, né, que tem vários, aí é só identificar quais são os mais usados, se for o seu público de interesse. Também tem a opção de publicar em sites de instituições, né? Por exemplo, o site da Escola de Enfermagem, vários sites de universidades, de faculdades. Aí a gente tem que, o próprio pesquisador, tem que entrar em contato com quem gerencia esses sites e se informar como é que funciona a dinâmica de postagem de notícias, de links. Outra opção de espaço possível para coleta de dados são sites de divulgação de notícias. Como assim, site de notificações de notícias? Sites de jornais, né? Tem grandes jornais aí, mas, por exemplo, você pode entrar em contato com jornais regionais, né? Com sites regionais. E aí você identifica qual a região você quer coletar, entra em contato com os administradores e vê como é que funciona. Essa questão de publicar links de pesquisa, tanto em sites de instituições, como em sites de jornais, sites de revistas ou de agências de pesquisa, quando trata dessas instituições privadas, é muito comum que os administradores cobrem algum tipo de taxa, né, para fazer essa publicidade. Nós temos exemplos aí no Instagram, por exemplo, Instagrams com mais de 1 milhão de seguidores, que o valor cobrado por uma postagem que dura 24 horas, que fica no ar só por 24 horas lá nos stories, chega a valores bem considerados. E se a gente não tiver
um financiamento, fica difícil coletar dados por essas vias que cobram essas taxas. Mas, no geral, todos esses espaços, eles são possíveis de realizar coleta de dados, só que a gente tem que ter uma aproximação maior para saber como é que entende esse espaço. Por exemplo, no Instagram, a publicação do link no Instagram, lá naquela publicaçãozinha de 24 horas, só é possível colocar um link nos stories para pessoas que têm mais de 10 mil seguidores, mais ou menos algo nesse sentido. Então, você precisa se apropriar, né, dos recursos dessas redes sociais, desses sites de notícia, até para saber como planejar a sua coleta de dados. E aí eu trago aqui para vocês algumas informações, algumas questões importantes, geralmente quando a gente leva um projeto de pesquisa para alguma banca, se a banca não tem tanta aproximação com a pesquisa online, né, com o recrutamento online de participantes, surgem vários questionamentos. E um questionamento comum é se os dados que a gente vai coletar, se eles são dados que o participante forneceu para a rede social, como nome, números de identificação, CPF. E aí a gente tem que deixar claro que não, nós não recuperamos dados das redes sociais. Os dados que serão armazenados são apenas aqueles fornecidos pelo próprio participante ao responder o questionário. Então, todas aquelas informações pessoais que tem na rede social, elas não são recuperadas pelas nossas pesquisas. A gente só recupera o que o participante responde. Esse questionamento ele é comum e ele se tornou mais frequente quando saíram aquelas notícias, né, no mundo todo, que algumas redes sociais vazaram dados dos participantes. Mas por que a gente não coleta esses dados diretamente da rede social? Porque, na verdade, algo que precisa ficar muito claro é que a rede social ela é apenas um meio de divulgação da pesquisa, de disponibilização do link. Na verdade, esses dados eles serão coletados lá na plataforma que a gente usou para criar o nosso questionário, né? Seja os questionários do Google, SurveyMonkey ou outros, né? Que tem várias ferramentas. Então, as redes sociais elas são apenas um meio de divulgação do link da pesquisa. O participante clica naquele link e ele é direcionado para outra plataforma. Então, dados pessoais que o participante forneceu lá quando fez o cadastro na rede social, aquilo ali não é recuperado de forma alguma. É somente o que ele responde no questionário. Então, isso precisa ficar muito claro, porque uma hora ou outra a gente é questionado sobre isso. Bom, você está fazendo pesquisa no Facebook, mas você recuperou todos os dados do Facebook desse participante, e aí isso tem que ficar claro, tanto para o pesquisador, quanto para quem participa, quanto para uma possível banca julgadora que seu trabalho poderá ser submetido. E aí tem esse seguinte questionamento: qual a melhor estratégia para recrutar participantes online? É uma pergunta um pouco complexa, muito ampla, porque ela depende diretamente de quem vai responder o seu questionário. Nós podemos ter um público de interesse, por exemplo, que tem pouco tempo para acessar as redes sociais, ou usar recursos da internet, apesar de ter acesso. Pessoas que trabalham muito, que têm uma carga de trabalho exaustiva. Então, a melhor estratégia para coletar dados online, quem vai dizer é o pesquisador, né? É ele que tem que dizer qual é a melhor estratégia. É você que tem que dizer com base no seu objeto de estudo e com base no comportamento das pessoas que farão parte da sua população de interesse.
Então, por isso que eu falei lá no início para vocês que é muito importante conhecer o comportamento da sua população de interesse na internet. Quais são os sites que eles acessam, com quem eles interagem, quais são os conteúdos que eles têm maior interesse. Além disso, é importante que, na hora de disponibilizar o link do questionário online, a gente envia uma mensagem junto com esse link, uma mensagem de convite para as pessoas participarem. É extremamente importante que essas mensagens que acompanham o link, elas sejam curtas e atrativas. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí, se alguém aqui na sala tiver feito isso, mas assim, é uma dica para melhorar as taxas de acesso, por exemplo. Vejam só, eu já vi várias pesquisas em que as pessoas mandam um link e junto desse link vai uma mensagem muito grande. A mensagem coloca os objetivos do estudo, quem são os pesquisadores responsáveis, a função e o cargo dos pesquisadores, a instituição e que é professor coordenador de algum grupo de pesquisa. Isso na mensagem de convite para o participante. Veja bem, se você recebe uma mensagem no WhatsApp com o link de uma pesquisa e junto desse link vem uma mensagem muito grande, com um volume muito grande de informações e muito detalhado, provavelmente a taxa de acesso ela não vai ser tão boa se a gente comparar com mensagens curtas e atrativas. O que seria uma mensagem curta e atrativa? Aí vai ter que o próprio pesquisador, ter criatividade, né? Você vê qual é o seu objeto de estudo e bola uma mensagem rápida para atrair as pessoas e incentivar que elas cliquem naquele link, né? Porque quando ela clica no link, ela vai ser direcionada para o questionário. Eu já vi muitas estratégias, as pessoas usando a estratégia desse marketing digital mesmo, dessas empresas. Né? Quando a gente abre uma página na internet, às vezes fica aparecendo aquelas propagandas, acesse aqui, o menor preço, algo nesse sentido. Então, é interessante se a gente conseguir adequar essas mensagens a esse marketing digital. Porque qual que é o nosso interesse? O nosso interesse maior é que as pessoas acessem o link, cliquem no bendito link e sejam direcionadas para o questionário, concluam o questionário. Então, se de início, logo no contato inicial com o link, já tem uma mensagem grande demais, as pessoas têm preguiça de ler, muitas delas têm preguiça de ler, e não consegue chegar nem no final da mensagem para ver o link, aí você já vai perder muita gente que poderia responder o seu questionário. Então, você pode formular esse convite em forma de propaganda, em mensagens de efeito. Por exemplo, pode usar no seu título, né, se a sua pesquisa nacional, frases de efeito, como pesquisa nacional, aí coloca o conteúdo. Mas algo curto e direto, para não dar muita margem para as pessoas ficarem pensando e depois passar para outras informações. Essas informações que eu estou falando para vocês, que vem na mensagem de convite, essas mensagens grandes, que eu já vi algumas, dizendo quem são os pesquisadores responsáveis, qual a função, cargo, qual a universidade que eles são vinculados, todas essas informações elas podem ser incluídas lá na plataforma de coleta de dados. Né? Quando a pessoa clica no link, ela é direcionada para a plataforma de coleta de dados, e lá nessa plataforma você pode colocar todas essas informações, né, dizendo o que é a pesquisa, antes da pessoa chegar no termo de consentimento livre e esclarecido. Se você considera importante que tem relevância colocar quem é o pesquisador responsável, qual a função dele e qual a vinculação institucional, então você coloca isso, né, é uma dica, e aí fica a critério de cada pesquisador, mas você pode colocar essas informações lá na primeira página do questionário, e não na mensagem de convite.
Porque quanto mais as pessoas demoram para ler todas aquelas informações antes de acessar o link, provavelmente elas não chegarão no link. Mas se você consegue fazer com que ela clique no link e seja direcionada para a plataforma de coleta de dados, aí você já conseguiu algo, né? Então ela já mostrou interesse, porque ela clicou no link e foi direcionada. E aí a gente vai falar sobre as vantagens, né? Agora a gente vai falar sobre vantagens, lá mais na frente a gente vai falar sobre as limitações de pesquisas online, mas as vantagens, elas são inúmeras. Então, as vantagens mais gerais, a primeira delas é o baixo custo, né? O baixo custo financeiro. Em um curto período de tempo, a gente consegue recrutar um volume muito grande de participantes de todas as regiões do país, de locais em que as pessoas estão isoladas geograficamente. Basta um aparelho com acesso à internet e eu consigo chegar nesse meu participante. E aí a gente economiza gastos com impressora, com tinta, com papel, com transporte para se deslocar da sua residência até o local em que esse participante está, seja hospital, unidade de saúde, na própria residência. E a questão também do recrutamento de grandes amostras. Em pesquisas online, uma das grandes vantagens é recrutar uma grande amostra de participantes em um curto espaço de tempo e com um custo baixíssimo. Então, se você tem uma equipe de coleta de dados, mesmo que pequena, mas se a equipe é engajada, ela se empenha nesse projeto de coletar os dados, muito facilmente, né, dependendo da sua população de interesse, você vai chegar em um número grande de participantes em um tempo muito curto. Outra vantagem é o acesso a pessoas isoladas geograficamente, né? Se a pesquisa, comparando com a pesquisa física, demandaria mais custo, mais tempo para você se deslocar até esse local, e a pesquisa online, ela possibilita isso para a gente. A possibilidade de englobar amostras nacionais. É muito interessante, principalmente quando a gente fala em termos de acessar populações que não é nem institucionalizadas. É acessar pessoas que não fazem parte de grupos específicos. Por exemplo, pessoas que estão internadas, pessoas que frequentam algum atendimento de saúde, comunidade de saúde, algum atendimento especializado. Então, a gente consegue ultrapassar o limite de incluir apenas pessoas que são sabidamente pertencentes a um determinado grupo, né? Pessoas que frequentam unidades de saúde, pessoas que estão internadas, alunos de uma determinada instituição, docentes de uma determinada instituição. Então, é uma possibilidade de incluir essas pessoas e ampliar, né, essa minha amostra. A gente só tem que saber como é que o link pode chegar nessas pessoas. Existe também como vantagem a possibilidade de direcionamento dos questionários para o público de interesse, e aí sobre esse ponto existem diversas questões, como publicar o link em determinados espaços em que só aquelas pessoas frequentam. Também existe a possibilidade de excluir inicialmente as pessoas que não se enquadram no nosso público de interesse. Por exemplo, vou exemplificar para ficar mais claro para vocês. Como que acontece isso? Se eu trabalho com uma temática específica, como pessoas que vivem com HIV, existem diversos grupos no Facebook, no no WhatsApp e no Telegram. Existem grupos específicos para pessoas que vivem com HIV. Então, um critério para essa pessoa entrar nesse grupo é se ela tiver o diagnóstico positivo. Então, se eu consigo, de alguma forma, com que o meu
link de pesquisa seja publicado nesses espaços, então aí a gente já tem uma exclusão de todas as pessoas que não interessam para compor a minha amostra. Essa é mais uma das vantagens de pesquisas online. E aí, dependendo do objeto de estudo, né, de cada um, essas vantagens, elas vão ficando, vão se ampliando e a gente tem uma percepção melhor, né, dependendo do seu objeto de estudo, das pessoas que você quer recrutar. Bom, então, para cada espaço, para cada site, para cada rede social, é importante que você direcione uma estratégia de recrutamento específica, considerando todas as peculiaridades daquele espaço, né? Embora essa coleta de dados ela seja realizada em redes sociais, em sites, em aplicativos de encontro ao mesmo tempo, né? Esse link ele pode ser compartilhado ao mesmo tempo em vários espaços, mas é importante que para cada espaço a gente tenha uma estratégia específica. Por exemplo, no Instagram, se você vai planejar uma coleta de dados com usuários do Instagram, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar perfis com muitos seguidores. Você identifica o seu público de interesse e, a partir disso, identifica perfis, né, perfis no Instagram que publiquem conteúdos que sejam direcionados para o seu público, né? Por exemplo, nós temos Instagrams sobre assuntos de saúde, assuntos de moda, economia, de pessoas que vivem com condições crônicas. Então, você identifica esses perfis com um número muito elevado de seguidores e aí, a partir daí, você passa a elaborar uma estratégia propriamente dita para fazer esse recrutamento no Instagram. Como é que funciona? Você tem que entrar em contato com os administradores das páginas, né, das páginas que você pretende divulgar a sua pesquisa, e aí é importante elaborar uma mensagem bem construída para abordar o administrador de grandes perfis, né? A gente tem perfil no Instagram que tem desde centenas de milhares a milhões de seguidores. Então, se você vai enviar uma mensagem para esses administradores, é importante que a mensagem enviada seja muito bem elaborada e muito clara dos seus objetivos. O que é que você pretende com a divulgação do link nessas contas? Porque a gente sabe que esses grandes perfis, muitos deles, a finalidade é financeira e são cobrados valores consideráveis por uma única postagem. Por isso que a gente tem que considerar essa possibilidade de pagamento de taxas para divulgação do link do questionário. E aí, na nossa experiência prévia, como a gente não trabalha com divulgação em redes sociais, no Instagram, por exemplo, eu tive conhecimento de valores que são cobrados em grandes páginas. Então, páginas aí com 100 mil seguidores cobram valores exorbitantes por uma publicação. Então, o que pode ajudar nisso, né, no planejamento? Se o pesquisador tiver algum tipo de financiamento, pode avaliar o valor cobrado pela página e aí o pesquisador decide se vai pagar essa publicação ou não, essa postagem. Como eu falei para vocês, é importante conhecer as especificidades de cada espaço. Não é? No Instagram, por exemplo, para a publicação do link lá naquela publicação que dura 24 horas, não é qualquer pessoa que tem uma conta no Instagram que vai conseguir fazer a publicação desse link. Então, são características específicas dessa rede social que a gente tem que considerar ao planejar uma coleta de dados nesses espaços. É importante também que, ao procurar essas contas para divulgar o link da sua pesquisa,
a gente observe como que é o engajamento das pessoas nessa página, né? Se as pessoas comentam muito, se elas visualizam o conteúdo, se elas curtem o que é publicado, né? Porque quanto mais interação dos seguidores com aquela página, aumenta a sua possibilidade de obter respostas na coleta. Agora, saindo do Instagram e indo para o Facebook. No Facebook, como eu havia falado inicialmente, o interesse por essa rede social teve uma diminuição muito considerável nos últimos 2 ou 3 anos. Mas dependendo do seu público de interesse, pode ser que essas pessoas ainda tenham atividades regulares no Facebook. Então, vai depender do seu público de interesse e da sua observação, da sua aproximação com esse público e da sua observação do comportamento deles nessa rede social. Então, como é que eu posso fazer isso? Bom, existem grupos, né, diversos grupos no Facebook. Então, uma dica é que você, enquanto pesquisador, faça parte desses grupos. Né? Você pede para participar e vai acompanhando as postagens, o que publicam. E aí, a partir dessa observação, é que você vai montar a estratégia direcionada para o Facebook. Eu tinha dito para vocês que o meu planejamento inicial, lá em 2017, era coletar os dados no Facebook. Então, basicamente, a publicidade ela foi direcionada para lá. No momento da execução, nós não tivemos um bom retorno, e aí tivemos que partir para o plano B. Mas essa percepção de que as pessoas diminuíram a atividade nessa rede, além de ter vários sites de notícia, foi uma percepção que eu tive um contato maior. Mas, como eu disse anteriormente, pode ser que o seu público de interesse continue com uma movimentação grande por lá. E aí você avalia se vale a pena ou não investir em divulgações no Facebook. Bom, e aí estratégias para recrutar participantes via e-mail. A questão de recrutar participantes via e-mail, quando a gente fala de pesquisa nacional, né, pesquisa com amplitude nacional, fica um pouquinho limitado. Por quê? Porque para eu coletar uma grande amostra, primeiro eu teria que ter acesso a um banco de e-mails, né, a um banco de endereço de e-mails em que eu iria direcionar a minha coleta de dados. Mas esse tipo de recrutamento via e-mail é muito comum naquelas pesquisas de validação de instrumentos lá na fase do comitê de juízes, no comitê de especialistas. É muito comum que as pessoas enviem por e-mail o instrumento, a escala, para os juízes e eles devolvem. Então, é um pouquinho mais limitado do que as outras redes sociais, porque é uma mensagem direta e você precisa de um endereço para enviar essa mensagem. Mas, se você tem acesso a um banco de e-mails da sua população de interesse, algumas considerações devem ser feitas para a elaboração dessa estratégia. A primeira delas é que o título que você coloca no e-mail, ele deve despertar curiosidade ou interesse do participante em acessar aquele link de pesquisa, né? E no texto, no corpo do e-mail, colocar poucas informações, para o participante não demorar um tempo muito grande lendo aquelas informações. O importante é que você consiga fazer com que ele clique no link, porque clicando no link, ele vai ser direcionado para a plataforma de coleta de dados, e aí lá ele vai ter todas as informações e decidir se continua ou não. O importante é que ele não desista nesse contato inicial.
Outro espaço que nós podemos usar como ambiente de recrutamento de participantes são os aplicativos de relacionamento. E aí, quando eu falo de aplicativos de relacionamento, existem vários. E aí, se a sua pesquisa se adequar a essas questões, se o seu público de interesse faz uso desse tipo de aplicativo, existem diversas formas de montar uma estratégia, né? Existem diversas estratégias para recrutar esses participantes. A primeira delas é que você, enquanto pesquisador, pode criar um perfil específico no aplicativo para pesquisa, e aí você pode ser criativo, pode colocar uma foto que chame a atenção dos participantes. Lá na descrição você pode colocar os objetivos da pesquisa e dizer para que se destina aquele perfil. Outra opção é usar um perfil pessoal, né, com sua foto, e aí esse perfil pessoal ele será utilizado para interagir com as pessoas que estão no aplicativo, né, e você manda mensagem, recebe resposta, faz o convite, envia o link. A partir desse contato com as pessoas, você pode, inclusive, recrutar possíveis disseminadores do meu link, né? Às vezes chegam pessoas empolgadas com a temática e você pode pedir ajuda. Olha, me ajuda aqui nessa coleta de dados, nesse compartilhamento do link. Você pode enviar para os seus contatos, para colegas, para conhecidos, para amigos, e assim você vai ampliando as possibilidades de circulação do seu link entre a sua população de interesse. Outra estratégia que eu considero mais efetiva, inclusive, é entrar em contato com as pessoas que coordenam, que fazem a administração do próprio aplicativo. Porque aí você, a partir de uma reunião com essas pessoas, elas podem apontar para a gente, por exemplo, como é que funciona a publicidade dentro do aplicativo, né? Quais são os procedimentos que a gente precisa fazer para que, ao acessar o aplicativo, apareça aquela propaganda, né? Uma determinada propaganda com o link da nossa pesquisa, e aí pode aparecer uma imagem, né? Vai depender das funções de cada aplicativo. Mas essas aqui são algumas opções para coletar dados em aplicativos de relacionamento, mas é muito interessante essa última estratégia de entrar em contato com os administradores e talvez até pagar uma publicidade nesses aplicativos. Porque aí a possibilidade ela aumenta muito a possibilidade do seu link chegar em pessoas que só usando o perfil pessoal ou um perfil específico para a pesquisa, né, que você não conseguiria chegar a essas pessoas usando só essas duas estratégias. Outro espaço muito interessante para coletar dados é o Telegram. Por que eu digo isso? Porque no Telegram existem grandes grupos, com 10, 8 mil, 20 mil participantes, e que esses grupos, alguns deles possuem o link de acesso disponíveis no Google. Então, por exemplo, você tem a sua população de interesse, tem o seu assunto, né, tem a sua temática, e aí você faz uma busca simples no Google. Link, grupo, Telegram, diabéticos, por exemplo, ou pessoas que vivem com HIV, e aí você coloca e aparece lá uma lista de links. A partir disso você pode ter acesso ao grupo, e aí dentro do grupo você pode utilizar aquelas estratégias que eu falei anteriormente. Observar o que as pessoas conversam no grupo, como é que elas conversam, quais são os conteúdos postados, e aí você decide se posta o link direto no grupo para todo mundo, ou se vai enviando, né, de um em um, né, lá no privado de cada participante do grupo. E aí as
as estratégias para chamar a atenção do participante, elas se repetem aqui no Telegram também. Então, tem que ser mensagens curtas, diretas, e que a pessoa desperte o interesse em participar daquela pesquisa. Bom, estratégias para coletas de dados via WhatsApp. Nós participamos de várias coletas de dados em que o link era enviado via WhatsApp, mas pelo WhatsApp é importante que o contato com as pessoas ele seja mais personalizado e mais direto. Nós observamos o seguinte, que postando o link em um grupo, a adesão ela não é tão grande quanto se a gente entra no grupo, pega o contato de cada pessoa e envia uma mensagem diretamente para ela, né, uma mensagem personalizada. Essa mensagem pode conter o nome, né, da pessoa que tem o contato, e aí você cria digamos assim, esse compartilhamento do link de forma mais direcionada, e aí ele pode ser feito tanto para enviar para os próprios contatos, né, que você tenha, se fizer parte da sua população de interesse, na identificação de possíveis grupos, ou se você cria uma rede de contatos. Você conhece, por exemplo, se for profissional de saúde, você conhece um profissional de saúde, esse profissional de saúde ele conhece outros que conhecem outros, e aí esse link ele vai se dispersando de forma rápida e abrangendo um número muito grande de pessoas. E aí, quando a gente fala em coletas em nível nacional, é importante que a gente tenha contatos, né, em todas as regiões do país, para que esses contatos em outros estados, por exemplo, em outras regiões, eles sirvam de disseminação desse link entre as pessoas mais próximas que fazem parte da população. Bom, outro espaço para a coleta de dados são sites que divulgam notícias, né? Aqueles sites de jornais, de revistas. Então, como é que a gente faz? Pode ser muito interessante se a gente conseguir publicar o link da nossa pesquisa em jornais que tenham uma circulação considerável. Como é que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é identificar quem são os editores desses jornais. Uma estratégia boa é escrever uma breve matéria sobre a pesquisa, dizendo o que é, para que serve e como é que essa pesquisa ela vai beneficiar a população de alguma forma. Né, uma forma de convencer os editores a publicar uma nota ou uma notícia completa nesses jornais contendo o link da nossa pesquisa. E aí, caso a gente consiga isso, é importante que o link de acesso ao questionário ele esteja de fácil visualização lá na notícia, né? Que não precise a pessoa ler a notícia inteira para só no final ter acesso ao link. Se esse link estiver logo nas primeiras linhas, é uma estratégia interessante, porque a pessoa vai ver logo o link, já clica e é direcionado. Então, também é uma estratégia muito interessante a divulgação em jornais, sites de revistas de notícia, tem alguns de fofoca também, e aí a sua pesquisa ela vai ganhando amplitude, né? Ela vai sendo divulgada em vários meios, e quanto mais você divulga esse link de pesquisa, aumenta a possibilidade de mais pessoas da sua população serem alcançadas. E aí nós temos algumas orientações gerais. Uma muito importante, né, para a coleta de dados online é tentar identificar o horário de maior atividade na internet dos potenciais participantes da pesquisa. Por que essa orientação é importante? Porque, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma carga de trabalho muito elevada e ela tem acesso ao link no momento que ela está se deslocando para o trabalho, por exemplo, ela está no trânsito, está dirigindo, então ela recebe o link por qualquer rede social, por exemplo, pode ser pelo WhatsApp, ela recebe o link no WhatsApp, clica no link, é direcionado, só que ela está dirigindo. E ela percebe que existem várias questões para serem respondidas.
Então, a chance dessa pessoa responder o seu questionário diminui muito, porque ela está ocupada em outra atividade, né? Ela está se deslocando para o trabalho. Então, identificar o horário de maior atividade na internet dos participantes é algo extremamente relevante. Você pode se questionar como é que vai identificar isso, mas leia sobre o conteúdo, busque pessoas que já fizeram pesquisas semelhantes, e aí você pode ter assim, uma noção geral de qual o melhor horário para disponibilizar esses links. E aí a gente envia a mensagem no horário de maior atividade, por exemplo, entre as 20 e 22 horas. No meu caso, no meu público de interesse, eu consegui identificar que quando chegava a partir das 19 horas, a taxa de respostas tinha um aumento considerável. Então, eu entendi que era o tempo que aquelas pessoas tinham para acessar as redes sociais e elas eram atingidas, né, por aquele link, e aí, a partir disso, clicavam e eram direcionadas ao questionário. Evitar informações desnecessárias no texto de convite, né, aquele textinho que acompanha o link, como eu falei anteriormente, todas as informações que você achar importante, mas que vai sobrecarregar a nossa mensagem de convite, você pode colocar tudo isso lá na outra página. Quando o participante for direcionado para lá, ele vai ter todas essas informações. Então, evitar informações desnecessárias e deixar tudo mais direto, tudo mais simples. A gente pode criar também frases de efeito, né, que prendam a atenção do participante, ele olhe e se interesse por aquela pesquisa. Ele se identifica de alguma forma. Outra questão é evitar questionários muito longos. Né, eu já vi questionários com 20, 25 páginas. Então, fica muito cansativo para o participante. E como ele está respondendo aquele questionário, só ele e o aparelho lá, o celular, ele pode desistir a qualquer momento. Então, nós temos que pensar todas as questões que envolvem a desistência do participante em concluir aquele questionário. Então, evitar questões que não serão usadas em análises futuras. Por exemplo, você coloca no seu questionário pedindo para o participante inserir o endereço de e-mail. Você tem que considerar se você vai usar esse e-mail nas suas análises ou se você vai usar esse e-mail no futuro. Caso não há necessidade, né? O e-mail foi só um exemplo. Mas você tem que pensar muito, né? Tem que ser muito bem planejado as informações que serão inseridas no questionário. Então, questionários muito longos, com um número muito grande de páginas, geralmente a gente tem uma taxa de conclusão um pouco menor. Uma coisa interessante que pode atrair também a atenção do participante e fazer com que ele chegue até a última página é a gente colocar lá na coleta de dados aquela barrinha de progresso, dizendo quantas páginas ele já respondeu, né? Então, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, ou 1 de 5, 2 de 5, porque à medida que a pessoa vai respondendo as questões, ela sabe, né, quantas páginas ainda faltam para ela concluir essas respostas. E aí, nessas páginas do questionário online, você pode incluir frases do tipo: falta pouco para você concluir nossa pesquisa, ou uma mensagem motivacional, que bom, esta é a última página. Frases nesse sentido que tanto vão chamar a atenção do participante, quanto vai prender ele, né, deixar ele mais tempo naquela página, incentivando que ele conclua aquelas respostas. Então, é muito importante que o participante ele não desista de responder o questionário até o final. Apesar de existirem inúmeros fatores que vão interferir nessa desistência, aqueles que a gente pode controlar,
nós temos que fazer, como não usar questionários muito longos, evitar questões que não vão ser usadas em análises futuras, inserir a barrinha de progresso e inserir frases de efeito. Bom, aqui é o exemplo de 4 pesquisas nacionais que eu participei da coleta de dados. Teve uma delas que eu participei como coordenador, que era a pesquisa da minha tese, e na outra eu participei diretamente do processo de coleta, né? Então, essa primeira que vocês estão vendo, que a conclusão foi em dezembro de 2020, nós tivemos 18.720 respostas. Nessa outra, 4.301. Essa outra aqui, 71, era um pré-teste. E nessa última, 1.830. Além disso, nós tivemos outras 2 pesquisas nacionais. Teve uma que foi aproximadamente 800 participantes e a outra mais de 15.000 respostas. Bom, nessa de 1.830 respostas, elas foram obtidas, a maioria via Instagram. Como eu tinha falado para vocês, foi o projeto da minha tese, e o foco principal era no Facebook. Quando todos os esforços foram aplicados no Facebook e o retorno não foi o que a gente esperava, então eu decidi direcionar para o Instagram. E a resposta no Instagram foi melhor do que eu esperava no Facebook. Para vocês terem uma ideia, teve alguns perfis, né, que divulgaram a pesquisa. E alguns deles a gente conseguia, em média, 360, 370 questionários completos, né, respondidos até a última página em 24 horas. Então, esse volume de respostas, para vocês terem noção, ele foi coletados num espaço de 30 dias, né? E aí tinha dia que a gente não coletava, às vezes era final de semana, mas num intervalo de 30 dias, nós conseguimos esse volume de respostas e a maioria vindas do Instagram. Nesse questionário, nós tivemos 70% de conclusão do questionário, então a gente perdeu muitos participantes, mas o fato é que essa pesquisa relacionada no Instagram foi muito positiva, porque nós conseguimos, né, o que nós pretendíamos, num espaço de tempo muito pequeno. Então, como foi que funcionou? Eu identifiquei aqueles perfis que publicavam assuntos voltados para a minha população de interesse. A partir disso, eu elaborei mensagens para entrar em contato com os administradores das páginas, e aí eu obtive vários tipos de respostas, como pessoas se disponibilizando a ajudar na coleta de dados e divulgar, publicar o link nos seus stories. Também foi aí que eu descobri os valores das grandes páginas do Instagram, né, das grandes contas, alguns valores aí um pouco altos, mas tirando essa parte financeira, né, de valores muito exorbitantes, eu consegui que o link da minha pesquisa fosse divulgado em perfis de personalidades conhecidas nacionalmente. Para vocês terem ideia, o link da minha pesquisa, né, dessa pesquisa específica, ele foi publicado no Instagram, que tinha aproximadamente 400.000 seguidores, e perfis com 30, 40, 50, 60, 120 mil, né, foram vários. No total, o link dessa pesquisa ele foi divulgado por 31 contas no Instagram. E aí, por isso que a gente chegou a esse volume muito alto de respostas. Se a gente já tivesse aquela experiência prévia de saber o horário que a minha população de interesse mais acessava o Instagram, talvez essa taxa de respostas ela tivesse aumentado de forma considerável, porque o link ele era postado à medida que os administradores iam recebendo a mensagem e quando eles queriam publicar. Mas se fosse algo programado para ser publicado entre as 19 e as 22 horas, provavelmente as taxas de respostas teriam aumentado. Como eu falei para vocês, algumas
contas cobram valores muito altos para publicação. Pessoas, quanto maior o número de seguidores, né, geralmente essas pessoas elas exercem uma determinada influência sobre os seguidores dela. E aí essas pessoas que são seguidas, né, são muito seguidas, se elas postam, por exemplo, um vídeo falando da sua pesquisa, aí a taxa de respostas aumenta muito. Nós também tivemos essa experiência. Teve um rapaz de uma determinada página que fez um vídeo e publicou no Instagram. Ele fez um vídeo, eu nem pedi para fazer vídeo. Eu fiz o contato inicial, como fiz com todos os outros, mas ele criou um vídeo bem interessante e publicou. E a taxa de respostas, eu vi assim, um aumento instantâneo. Então, são estratégias que a gente vai se aprofundando à medida que você se lança no campo de pesquisa, né? Quando você se dispõe a fazer essa coleta online, à medida que você vai trilhando esse caminho de postagem de link, contato com administradores, você vai se aproximando mais e vai se aperfeiçoando. E aí, nós temos algumas limitações relacionadas à pesquisa online, e eu trouxe algumas. Uma delas é que a nossa amostra nas pesquisas online, ela pode ser super representada, né? Ela pode super representar determinados grupos. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa de outra área, por exemplo, consumo de moda, e você publica o seu link em espaços mais acessados por mulheres, você vai super representar um determinado gênero, né? Outra limitação é que o nível de escolaridade das pessoas que acessam essas redes sociais, ele tende a ser um pouquinho maior do que o da população geral, né? Geralmente são pessoas com nível superior. E outra limitação é a desistência do participante na metade do questionário por questões diversas, ou porque está no trânsito, ou porque está trabalhando, ou porque está fazendo alguma outra atividade, e aí por isso que é importante a identificação do melhor horário para disponibilizar esse link. E por enquanto é isso. Quero agradecer a atenção de todos, e se alguém tiver alguma dúvida, nós podemos conversar sobre essa dúvida. Muito obrigada, Laelson, pela essa excelente apresentação. Você trouxe, assim, orientações e dicas valiosíssimas, né, de quem passou pelo processo, né? Queria abrir a palavra para os participantes, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Por favor, pessoal, fiquem à vontade, vocês podem abrir o microfone, tá? Eu vou fechar o meu para não ter nenhum problema de microfonia. Laelson, poderia colocar o seu e-mail? O pessoal está pedindo, professora Milena, atualize aí seu e-mail. Eu não sei qual que você está usando mais agora. Eu vou colocar aqui no... Qual que é o que você usa? O Laelson, eu queria só comentar, já que o pessoal está... muita gente elogiando, agradecendo, tá bom? Realmente concordo com todos. A questão da perda, né, a questão da taxa de resposta, uma coisa que seria importante que você falasse é a questão do piloto, né, do estudo piloto, que de repente a gente pode perceber que pela taxa de resposta muito baixa, a gente tem, por exemplo, o que quando a gente pensa em questionário longo? Eu sempre acho que o meu questionário não é tão longo, você sabe disso. Eu sempre acho que pode caber mais uma, não é? Mas aí o aluno fala assim, não, professora, está muito longo, eles não vão preencher. Eu lembro disso que você falou para mim. Eu falei, não, eles vão preencher sim, com certeza. Mas aí depois a gente poderia fazer um piloto e de repente aí a gente vê que realmente a taxa de resposta é muito baixa
e a gente tem que refazer, ou seja, é muito importante, é valiosíssimo o piloto, porque às vezes o orientador é teimoso. Você poderia falar um pouco disso? Posso sim. Eu queria até agradecer a pergunta, e a Cíntia também fez uma pergunta que se aproxima muito do que a senhora colocou aqui. A Cíntia perguntou qual o tamanho do questionário, né, na minha experiência, que eu considero que não seja cansativo. E a senhora colocou que é interessante fazer um teste piloto. Bom, partindo da minha experiência, o que aconteceu? Nosso planejamento ele foi direcionado para o Facebook, porque o projeto inicial foi delineado em 2017, então bombava na época. Mas a coleta de dados só ocorreu em 2020. E eu descobri que a minha coleta seria um sucesso no Instagram, não foi de forma acidental, mas foi uma surpresa, porque eu não esperava. Mas foi exatamente no teste piloto, né? Lá no pré-teste, que a gente lançou o link no Facebook, e no primeiro dia não veio nada de respostas, então já bateu aquele desespero. E no Instagram, a resposta foi muito rápida, porque, né, falando de forma mais detalhada da coleta de dados, teve um conhecido meu que tem 12 mil seguidores. Não, assim, se a gente considerar grandes contas, não são tantos seguidores assim, mas já é um número considerável. Ele publicou o link e em 24 horas não recebi nada do Facebook. E em 24 horas eu recebi 71 respostas só do Instagram desse meu amigo. Então foi a descoberta, né, da época. Porque primeiro tem aquela sensação de que, meu Deus, o planejamento não deu certo. E aí depois, lá na outra rede social, o retorno foi muito positivo. E aí, em questão de horas, a gente entende que porque as pessoas não estavam mais acessando aquela rede social. Então, em relação ao teste piloto, né, você faz o planejamento, é extremamente importante que você avalie, a partir do teste piloto, o comportamento, né, dessa coleta virtual, dessa coleta online, e aí você vai saber se, por exemplo, a taxa de respostas é adequada, se você precisa mudar algo, e dá para avaliar também a taxa de desistência das respostas, né, lá nos questionários grandes. Eu não tenho, assim, como precisar exatamente, Cíntia, para dizer quantas questões em um questionário, mas, por exemplo, a professora Renata, ela trabalha com assuntos extremamente interessantes, e os questionários são muito grandes. 160 questões, mais ou menos, professora? É o último. Por aí. Então, são muitas perguntas para serem respondidas, né? 160 questões. Então, a gente tenta diminuir. E aí, se no caso você for aluno de pós-graduação, você conversa com seu orientador, a gente pode tirar daqui, pode reduzir ali, e vai fazendo uma adequação. É verdade, mudou mesmo. Mas, assim, a questão dos questionários grandes também, com a Renata no início, é porque era uma experiência nova para todo mundo, né? Era o nosso primeiro contato com a pesquisa online. A gente já vinha planejando essa coleta de dados enquanto ninguém nem imaginava que teria pandemia, e deu muito certo, né? Apesar de ter sido logo nos primeiros meses da pandemia, mas deu muito certo. Não sei se alguém perguntou, mas outra consideração que eu queria deixar aqui é que eu já ouvi de vários colegas pesquisadores que a coleta online está saturada no Brasil. Bom, é preciso que a gente considere diversos pontos para fazer essa afirmação. No Brasil, a gente tem aí mais de 220 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Aproximadamente 80% dessas pessoas possui acesso à internet. Então, já saturou mesmo? Pode ser que um grupo ou outro tenha participado de 2 ou 3 pesquisas, mas não significa que esteja saturado, né? Pode ser que um link chegue ou não. Essa percepção entre nós pesquisadores de que a pesquisa online está saturada ou possa estar perto da saturação, eu acredito que é uma percepção
relacionada ao próprio grupo que nós fazemos parte, né? Nós fazemos parte de um grupo muito específico que é de pesquisadores no Brasil. Nós temos vários colegas, a gente tem contato com a nossa pesquisa, com a pesquisa do colega que é do mesmo grupo, com a pesquisa do colega que é de outro grupo, com a pesquisa de um conhecido que é de outro grupo, e aí pode ser que nós tenhamos essa sensação de saturação. Mas na minha percepção, nós podemos ter esse entendimento porque a gente faz parte do grupo de pesquisadores. Então, a gente tem conhecimento de diversas pesquisas. Então, particularmente, acho que não, né? Depende do grupo. Pode ser que algum grupo já tenha respondido 3, 4, 5 ou mais. A pergunta, podemos divulgar a palestra no YouTube? Sim, podem. Você tem toda a razão. Talvez, acho que eu não sei, Graciele, não sei se a sua população profissão, se você trabalha com profissionais de saúde, talvez seja um grupo que tenha tido muito enfoque, né, nos últimos, né, no último ano por conta da pandemia, mas nós temos grupos ainda que não foi ainda totalmente acessado. O impacto da pandemia é muito grande em todas as populações, então, realmente, eu concordo com o Laelso nesse sentido, né, a questão da população-alvo e a melhor estratégia a ser utilizada. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar? Isso, a Riquelme também está concordando na questão do público-alvo, que depende muito do público-alvo, né? E com relação àquilo que a gente estava conversando, o tamanho do questionário, eu acho que uma coisa que eu já tenho a acrescentar, Laelson, que você já colocou, acho que é importante, a gente estava começando, né, a gente via realmente, a gente queria explorar, mas a gente tem que ouvir o público-alvo, né, então, assim, naquele momento, ouvir o Laelso, que estava mais próximo da população, do público-alvo, olha, chegou para mim e falou, professor, eles não vão responder, não, vamos tentar, vamos insistir, sou um pouco teimosa, mas aí depois, realmente, fazendo, né, a gente percebe que a taxa de resposta é muito baixa, né, o que a gente considera baixo? Acho que menos que 40%, né, de taxa de resposta, eu acho que é uma taxa bem baixa, e a gente pode ampliar, considerar, assim, acima de, não sei se você já viu alguma coisa com relação à porcentagem, Laelson. Nas nossas pesquisas, professor, a gente vê a taxa de conclusão dos questionários, né? E aí, lá naquelas pesquisas, os questionários maiores, a gente viu que teve uma desistência maior dos participantes. E aí também dá para perceber até o local que eles desistiram. Geralmente, eles desistem, né, em um questionário com 10 páginas, por exemplo, eles desistem na terceira, quarta página. E aí, se tem aquela barrinha de progresso, ele já respondeu várias questões e não chegou nem na quarta página de 10, provavelmente vai desistir. Só que, assim, é um dos fatores que contribuem para a desistência da taxas de respostas completas dos questionários, né? Como eu falei para vocês, existe uma infinidade de fatores que interferem. Às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes está dirigindo, às vezes está fazendo alguma refeição. Depender muito qual é o comportamento desse participante, né? Qual é a hora que ele é mais ativo, que hora e em quais circunstâncias essa pessoa teve acesso ao link. É muito difícil nos dias, né, atuais, diante da tecnologia, você ter acesso a um link e guardar esse link para responder depois, né? Se vocês conhecerem alguém que tem esse tipo de comportamento, vocês me digam, mas é muito difícil. Geralmente a gente tem acesso à informação e já passa para a próxima, né? Lael, tem uma pergunta da Cristiane, eu não sei se ela quer abrir o microfone, Cristiane, porque fica mais fácil.
Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Minha pergunta é referente a se tem um percentual correto para você analisar uma determinada amostra, né? Por exemplo, se a gente fosse desenvolver uma pesquisa a nível Brasil, de determinados segmentos, tem algum percentual válido para que aquela pesquisa seja considerada suficiente? E a minha outra pergunta também é... Peraí, deixa eu ver, eu anotei aqui. Minha outra pergunta é referente à quantidade de perguntas no formulário. Se um formulário muito longo, ele não é criado para desenviesar possíveis perspectivas do usuário que está respondendo. Em relação a cálculo amostral, aí vai depender da escolha do pesquisador, né? Mas nós já avançamos muito em relação a cálculo amostral para pesquisas online, inclusive a gente já tem aí alguns artigos publicados, tem um de 2010, lá uma pesquisa europeia, que eu sempre recorro, eu volto lá, mas, assim, a partir da nossa experiência, né, da nossa experiência e do contato com outros pesquisadores, é importante que tenha um cálculo até para saber em que momento parar, né, porque você está numa pesquisa num cenário nacional e aí a gente tem que saber a hora de parar. Você não vai coletar dados infinitamente. Então, é importante buscar fontes que trabalhem especificamente sobre essa questão de tamanhos de amostra, mas aí também você tem que ver o seu tipo de coleta, né? Se é por conveniência, né? Se for, aí você tem que ver se vai ter ou não. E em relação, qual foi a segunda pergunta? Foi referente à quantidade de perguntas. Tá, lembrei. Não, eu acredito que não. As orientações assim que a gente tem para construir um questionário para coleta de dados é que você colete somente os dados de interesse daquele objeto de estudo. Por quê? Porque nós temos uma cultura, né, e eu acho que essa cultura ela é generalizada, de, nas nossas pesquisas, nós incluirmos um volume muito grande de informações, e aí a gente constrói um banco de dados maravilhoso, com infinitas respostas, com um número muito grande de participantes, e aí você vai usando esse banco ao longo dos anos. Mas a orientação e uma estratégia para reduzir a taxa de desistência é que a gente seja mais objetivo possível. Por exemplo, em um dos nossos questionários, nós discutimos muito a necessidade de incluir o endereço de e-mail. Não sei se a professora lembra. O endereço de e-mail no questionário. E tinha justificativa, né, de entrar em contato depois com os participantes, mas aí você tem que avaliar, vai ou não vai incluir, se realmente é interessante. Por quê? Se no futuro você não usar essa informação, ela vai só, digamos assim, ser mais algo que vai dificultar o participante em responder. Outra questão interessante que a gente pode fazer para reduzir a taxa de desistência é não colocar nenhuma pergunta em que o participante tenha que digitar a resposta. Porque quando ele vê lá que tem que digitar, muitos desistem. Então, se é só questão de múltipla escolha, ele só marca lá e passa para a próxima, a tendência é que esse participante ele avance mais no questionário. Mas a questão de digitar a resposta complica um pouquinho mais. Perfeito, Laelson. Acho que não tem como essa pergunta que ela colocou com relação a tirar a prova de competência usuária, a gente não tem como. O que a gente pode usar de estratégia, só complementando um pouquinho, é que algumas plataformas que são mais seguras, ela mostra o IP do computador da pessoa, ou do smartphone, né, Laelson? Então, Isso. você consegue ver se duplicou. Por exemplo, se eu usar o meu computador
2 vezes, isso fica registrado e eu posso excluir então, porque uma das coisas que a gente pode ter certeza, não é ter certeza, mas excluir o mesmo IP. Tá? Isso, lá na Agora, configuração... Pode continuar, desculpe, depois eu falo. Não, pode colocar, é isso mesmo. Completando o que a senhora falou, na hora de construir o questionário, algumas plataformas disponibilizam o recurso de que só vai receber uma resposta completa de cada IP, né? Então, se eu tenho um participante que respondeu a minha pesquisa pelo celular, e aí amanhã ele vai querer responder de novo, se eu selecionar a opção de receber resposta apenas uma vez do mesmo IP, ele não vai mais conseguir abrir o link, né? Nós fizemos vários testes e, de fato, acontece. Se você já enviou sua resposta, pelo mesmo aparelho você não consegue enviar outra, nem abre o questionário. Já fica assim, resposta enviada, aparece essa mensagem. Isso. Então, são algumas estratégias que a gente pode usar para reduzir duplicidade de informações da mesma pessoa quando a gente não quer coletar dados 2 vezes da mesma pessoa, para ter uma garantia um pouco maior. Mas a questão de pesquisa, que a gente pesquisa, que a gente usa a estratégia de avaliação, dados que a pessoa tem que informar, a gente considera que aquela resposta que a pessoa deu é a verdadeira, é a mais para ela, né? A verdadeira para ela, então a gente considera dessa forma. É lógico que pode mudar ao longo do tempo, mas aí se você quiser avaliar essa mudança ao longo do tempo, você tem que fazer a coleta de dados ao longo do tempo. Inclusive em coletas de dados presenciais, né? Às vezes a gente está lá com um monte de questionário e você vai confiar no que o participante te informou. Se você não tem acesso a prontuários, por exemplo, se é uma entrevista, a gente parte do pressuposto que o participante está falando a verdade. E aí não é algo que não tem como controlar se você não tem acesso a documentos oficiais de cada participante. Isso, e aí a Silvia Helena colocou isso mesmo. Isso mesmo. Confia plenamente na resposta do participante. Mas para isso a gente tem que ter questões adequadas, a forma de abordar adequada, participante, tudo isso que já foi um pouco colocado aqui, convidar, esclarecer e fazer com que esse participante compreenda a importância da pesquisa, né? Tanto para ele ou para outros. Nem sempre o benefício é direto, participante, mas o benefício pode ser indireto, né, para pessoas que têm o mesmo problema de saúde, ou para o avanço da pesquisa, daquela área, né? Então, quando a gente orienta, né, a gente estimula a participação e tende a ter respostas fidedignas. Agora, é claro que sempre tem, dependendo, principalmente de alguns assuntos, o viés, né, que a gente chama aí de desejabilidade social, tá? Mas isso é passível em qualquer pesquisa que envolve coleta de dados, né, sociais, de pesquisa, né, de comportamento, em saúde, etc. Né? Acho que é isso. Bom, pessoal, eu não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta, está aberto o microfone. Então, a Lilian já divulgou, né, que as palestras serão editadas, divulgadas no canal do YouTube, a gente já divulgou o canal do YouTube aqui da escola. O Laelson também já colocou seu e-mail, né, Laelson? Coloquei. Está à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida. Tem mais, acho que ninguém colocou nada, aqui nenhuma pergunta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Laelson, a sua participação aqui conosco, foi um prazer revê-lo, excelente apresentação, foi muito bom. E também gostaria de agradecer a participação de todos, gostaria de agradecer aqui também a colaboração da Lilian, que é secretária do Senapec, da professora Adriana, que é vice-presidente do Senapec, que juntas aqui, né, apesar de nós estamos em pleno vapor de reposição de atividades, né, de ensino de graduação, que culminou esse ano, né, a gente queria fazer um curso de inverno pensando nas férias, mas não tivemos férias, estamos em pleno vapor,
por isso que acabamos fazendo um curso longo, né, assim, um dia cheio, como a data de hoje, que para nós é bem difícil, né, Adriana? A gente tem sempre muitas atividades, mas a gente, acho que nós conseguimos alcançar nosso objetivo. Eu convido a todos aí para responder o questionário que vocês receberão, né, via Polo para avaliação do curso, e também convido a todos, né, para participar do próximo, né, Adriana? Se Deus quiser, no ano que vem, uma nova edição do curso. Aproveitar aí, de repente, o segundo semestre, né, Rê, que a gente está organizando aí o nosso segundo ciclo de relatos de experiências exitosas em pesquisa, e a programação, né, em breve, nós vamos disponibilizar a programação e vai acontecer no segundo semestre. Né? Então, a ideia é trazer pessoas que tiveram experiências exitosas, principalmente na captação de fomento, né, para falar como conseguir essa captação, né, os pontos fortes da proposta. Então, vocês fiquem, né, de olho, e a gente conta com a participação de vocês também aí no nosso ciclo, né, Rita? Isso mesmo, vamos divulgar novamente, é um ciclo voltado para, sempre voltado para a formação e apoio dos pesquisadores, dos futuros pesquisadores, né, que são os nossos pós-graduandos, dos futuros pós-graduandos, que são os nossos